Se a eletrificação é inevitável, como preparar sua operação logística para essa revolução? Eletromobilidade na logística, inovação, desafios e futuro sustentável. Você está pronto para essa revolução? Venha para a Prosa com Bertalha. Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertalha. Prosa cada vez mais fantástica, onde as pessoas do bem aqui comparecem para trazerem os seus conhecimentos e as suas experiências. E olha a prosa que estamos trazendo hoje. O futuro da eletromobilidade na logística. O setor logístico enfrenta uma revolução silenciosa, mas impactante, a eletromobilidade. Com o avanço da eletrificação no transporte, novas oportunidades e desafios surgem para empresas que buscam eficiência e sustentabilidade. Mas será que estamos preparados para essa transição? Como as empresas podem se adaptar a essa nova realidade sem comprometer custos e produtividade? No Prosa com Bertalha de hoje, vamos explorar as tendências, desafios e inovações da eletromobilidade na logística. Aperte os cintos e venha conosco nessa jornada. Vamos refletir sobre esse tema fascinante e importante aqui na Prosa com Bertalha, onde a educação e os negócios caminham juntos para trazer muito mais inspiração à sua jornada. E eu tenho o privilégio de trazer aqui para a prosa a Renata Torres Gomes Souza, ela que é uma executiva com 18 anos de experiência em supply chain, transformação digital e liderança em unidades de negócios. Atualmente é diretora de Logística Sustentável e Soluções de Impacto no iFood, já atuou em grandes empresas como AB InBev, Johnson Johnson e Whirlpool, liderando operações complexas, P&L, equipes com mais de 3 mil pessoas e criando áreas de negócios do zero. Apaixonada por inovação e tecnologia, impulsiona o crescimento sustentável, a excelência operacional e a logística como um diferencial competitivo dos negócios. Olha só que prosa fantástica que nós vamos ter aqui, eu e Renata. Renata, seja bem-vinda à Prosa com Bertalha. Obrigada, Bertalha. Animadíssima para essa prosa. Opa, que bacana, que legal. Renata, já vamos pedir para o pessoal botar um joinha para você, se inscrever no canal. São aqueles avisos que o pessoal aqui do back-office me obriga a dar, né? Ou seja, acionar o sininho da notificação e vamos em frente. Esses são os avisos rapidinhos, porque nós queremos realmente ouvir a Renata aí para a gente trazer uma perspectiva bastante interessante sobre esse assunto. E por falar nisso, Renata, contextualiza um pouco para a gente, por que que nós estamos trazendo esse tema aqui para a Prosa com Bertalha? Quando a gente pensa em eletromobilidade na logística, para mim é muito mais que uma tendência, Bertalha. Para mim, ela é muito claro que é uma necessidade estratégica para as empresas que querem se manter competitivas e sustentáveis. Sustentabilidade está cada vez mais forte, a CVM, já a partir de 2026, todas as empresas que estão na Bolsa de Valores precisam reportar, ter o reporte ESG, e cada vez mais isso está sendo regulamentado. Por outro lado, quando a gente olha os transportes, eles emitem muito CO2, né? Então, de tudo que se consome em termos de energia, 25% das emissões são em transportes. E o Brasil, com a malha amplamente rodoviária, feita por combustão, é um modal ótimo para poluir, né? Ao mesmo tempo que ele é ótimo para transportar, ele é ótimo para poluir. E tem um outro dado que me chama muita atenção. Com o advento do e-commerce, a última milha é cada vez mais forte, o Same-Day Delivery, às vezes o Next Day já virou Some-Day, Some Hours Delivery. Quando a gente olha para a entrega urbana, 53% da poluição dela vem dessa última milha. Então, ou sim, a gente precisa fazer alguma coisa para ter uma última milha mais sustentável. E eu vejo esse tema com um jeito muito positivo, porque além de uma agenda de descarbonização, Bertalha, ele automaticamente, quando você põe um veículo elétrico, eu vou citar um exemplo da moto aqui, ela economiza de 30% a 60% de custo de combustível e manutenção, dependendo de quanto o driver usa. Ou seja, é um modal que, além de proporcionar melhores condições ambientais, ele também tem um super potencial de melhorar a condição de pedido do embarcador, de melhorar o ganho do driver, né, do motorista, ao mesmo tempo de conseguir fazer um negócio melhor para a sociedade. Então, para mim, é uma agenda ou sim, que vai entrar forte nos próximos anos. Uau, que fantástico! Uma contribuição muito legal, já no começo, trazendo aí conceitos e trazendo alguns fatos e números para a gente, Renata. Renata, quais são os principais desafios encontrados para a adoção da eletromobilidade no transporte logístico? Qual que é a sua visão sobre isso?
Minha visão, Bertalha, primeiro passa por alguns problemas, né? E ao mesmo tempo oportunidades. Primeiro, é um desafio de produto. A gente precisa de produtos que sejam aderentes aos requerimentos do Brasil. Falando do exemplo ali de moto elétrica, a gente já tem algumas motos que se adequam bem para o delivery do Brasil, por exemplo. Mas ainda tem muito a ser desenvolvido de produto. Essa tecnologia ainda está em franca expansão quando eu olho o conjunto moto mais bateria, né? Quando eu falo em bicicleta elétrica, aí já passou um pouco mais por essa curva de desenvolvimento. Mas produto é um ponto, tá? É por onde tudo começa. E esse produto, inicialmente, ele tem um custo muito elevado. Então, eu vou dar um exemplo de moto, né? A moto elétrica, ela custa de 2 a 3 vezes mais que uma moto a combustão. Isso já melhorou muito. Isso até um ano atrás custava R$ 30.000 uma moto com 2 baterias. Agora já está em 22, com muita gente produzindo aqui no Brasil. Mas isso tem que chegar a 15. Então tem um tema de custo elevado de produção do bem em si, que toda inovação ela começa por ali. Apesar dela já ter desenvolvido muito. Por outro lado, tem ali um pilar que eu vou chamar um balanço, que é autonomia barra infraestrutura. Para mim, nunca é um problema só de autonomia. Não é um problema de autonomia não é um problema. Depende da infraestrutura que a acompanha. Vou seguir aqui no exemplo da moto. Um driver, aí, um entregador, um super usuário, que é o primeiro público, né, para esse tipo de tecnologia, ele vai rodar 150 km no dia. Uma moto com 2 baterias, ela tem no máximo 100 km, rodando nas condições de via. Então, ele não consegue percorrer um dia de jornada dele. Então, você precisa fazer um conjunto de infraestrutura. As motos, por exemplo, tem os swap stations, né? A China toda com swap station, onde você chega e deixa a sua bateria descarregar, a meia carga, e pega uma bateria nova. E com isso você, inclusive, otimiza o ativo em si, porque quanto melhor a sua infraestrutura, a gente tem alguns players que a gente roda aqui no Brasil, chega uma hora que ele nem precisa ter as 2 baterias, ele pode ter uma só, porque tem tantos armários com isso distribuído que você consegue fazer uma melhor gestão do ativo. Do outro lado, aí quando eu olho para o mundo, como que o mundo se desenvolveu muito rápido nisso, China é um exemplo, a parte de políticas públicas e financiamento, ela é super importante para começar uma alavanca muito forte disso, né? E aí não é só da moto em si, ou da bicicleta em si. A bicicleta tem menos investimento que a moto. Mas todo ecossistema precisa de investimento, né? Para fábrica, para infraestrutura, num passo 2 para concessionárias. E aí a gente pega, por exemplo, um programa no Brasil que é super interessante, que é o programa Mover, né, de mobilidade verde e de inovação. É um programa para desenvolver descarbonização nos veículos brasileiros. Pra você ter uma ideia, o Mover ele vai dar em 4 anos 20 bi de real de crédito. A China, em um ano, foram 70 bi de dólar em investimentos fiscais. Então, é outro nível de investimento e para mais tipos de veículos. Né? No Mover, por exemplo, não tem nada de veículos de 2 rodas, que talvez, para mim, é o mais óbvio de ter no Brasil, porque o Brasil é um país em desenvolvimento. O Brasil já tem 1/3 da população da cidade, já tem mais motos do que carro. E elas estão fora do programa, assim como bicicletas. Então, essa parte de políticas públicas e financiamento, elas podem retardar, né? Ou acelerar muito essa adoção. E aí, com esses pontos desenvolvidos, todos que eu comentei, acaba que surgem players para escalar e confiança de mercado ele vai vindo junto, a partir do momento que você vai desbloqueando esses pilares. Bacana, muito legal esse ponto, até porque uma das condições para viabilizar esse processo da eletromobilidade é exatamente ter uma infraestrutura que seja adequada, não é isso, Renata? É exatamente isso, Bertalha, porque sem infra, a eletrificação ela fica concentrada em grandes centros, né? Então, ela como eu comentei, né? Automação, autonomia barra infraestrutura, não é uma coisa que você olha de uma forma só. E aí a gente começa a buscar paliativos, né? Como, por exemplo, os carros híbridos, né? Por falta de infraestrutura. O Brasil é um dos países que mais tem decolado em termos de carros híbridos, isso não é uma realidade no mundo inteiro, né? Quando você vai para a China é só elétrico, né? Ou outros locais só elétrico. Europa também, dependendo do lugar que você vai, ter um pouco de híbrido, mas justamente para isso, para poder lidar com problemas de infraestrutura. E como que eu acredito nisso, tá, Bertalha? A forma de começar isso, eu acredito muito no modelo B2B para começar, tá? É difícil você começar uma eletrificação já no B2C, no usuário, com as concessionárias, de uma infra amplamente dissipada. Você consegue montar um modelo de negócio para quem roda muito. Para quem roda muito, normalmente consegue alugar e fazer com que isso faça sentido, né? Porque o veículo passa a ser um bem dele, né? E foi nisso que a gente apostou, quando a gente começou lá com bicicletas elétricas, e é do mesmo jeito que a gente está apostando agora com motos elétricas,
porque começa no B2B, aí você pega o super usuário, ele vê vantagem, automaticamente você vai desenvolvendo sua infraestrutura de um jeito um pouco mais controlado, até que chega uma hora que você consegue expandir para o B2C. E aí tem um outro ponto que eu gostaria de conversar contigo, Renata, principalmente pela perspectiva das inovações, né? A tecnologia, logicamente, ela está avançando bastante, talvez não na proporção que nós gostaríamos, principalmente no quesito da eletromobilidade, mas na sua visão, dentro do seu conhecimento e perspectiva, quais inovações tecnológicas impulsionam a eletromobilidade no setor de transportes? Legal, Bertalho. Esse ponto é muito interessante porque eu brinco, a alusão, a referência que eu faço eu vou falar aqui, dar um exemplo de moto, eu vou citar alguns tipos de veículos diferentes, tá, ao longo desse papo, mas eu vou citar agora a moto com um conjunto de bateria, a sensação, você lembra do iPhone ali em 2017, que de um ano para o outro mudavam 10 features? É isso que está acontecendo, tá? Então, literalmente, assim, entre eu entrar nessa agenda e 2 meses depois eu ir para a China, eu já vi um monte de modelos diferentes. Então, as baterias em si, elas estão cada vez mais eficientes, tanto do ponto de vista químico delas, quanto do ponto de vista de autonomia, quanto do ponto de vista de recarga. Eu vi muito baterias lá na China com recarga de 15 minutos, essa ainda tem bastante coisa de dúvida com relação ao ciclo de vida útil da bateria, mas vi de 30, vi de 60, ou seja, aí você otimiza toda a sua infraestrutura, porque você não precisa de um monte de swap station. Então, a bateria tem evoluído demais, esse é um ponto. O próprio modelo do swap station das baterias, a China inteira é assim. É um modelo que, para a moto, eu acredito muito mais nesse modelo. É literalmente uns gabinetezinhos onde você põe uma bateria e retira outra em segundos, tá? Os drivers de lá, ou mesmo os nossos aqui do Brasil, no meio de um pedido para o outro, ele vai lá, deixa uma bateria e coloca outra. Assim. Você demora 30 segundos para fazer um swap. Já tem muito ali de tecnologia embarcada, inclusive algumas marcas de identificando o momento que a bateria precisa ser usada para ver se ela vai numa recarga rápida, numa recarga normal e otimizando o swap. Para mim, moto vai muito no sentido de swap, carro já é algo mais de plugin, né, mais de carregamento, aí precisa de uma infraestrutura mais estática. Outra coisa que tem evoluído demais, inteligência artificial e IoT plugado nisso. Tem muito IoT e AI plugado nas tecnologias em si para fazer um monte de coisas. E o próprio desenvolvimento da economia compartilhada como um todo, né? Então, a moto na China ela não é bem como se fosse um ciclomotor aqui comparado ao do Brasil. Ela vai a 35 por hora, ela é menorzinha, tem outro nível de custo, não é a realidade do que a gente precisa aqui. Mas os próprios entregadores de lá eles começam alugando. Começa no B2B, depois ele compra. Então, essa forma de você fazer economia compartilhada, ela também proporciona você destravar o início do modelo de negócio até ele estar pronto para o B2C. Então, tudo isso está acontecendo dentro da eletromobilidade, aí, focando em motos. A parte de bicicleta ela já está mais evoluída no tempo, né? Então, é uma tecnologia mais conhecida, tem menos complexidade comparado à moto, ela já é uma coisa mais dissipada do que a moto em si. Que legal, que bacana essa contribuição que você está trazendo. E aqui, como uma pessoa de supply chain que faz gestão e tudo mais, eu não poderia deixar de perguntar para você sobre a palavrinha mágica custos, né? Ou seja, custos, logicamente, nós temos que ter um olhar sobre isso. E como é que você enxerga, Renata, que a eletrificação pode impactar os custos operacionais das empresas na logística? Dentro desse contexto que você trouxe para a gente. Bertalha, o que eu vejo, tá? Eu acho que de todos os modais limpos que eu já estudei, tem alguns que têm um potencial até maior do que a da eletrificação, talvez ali drone, veículos autônomos, mas eles estão mais na frente, assim, a gente está muito longe ainda de conseguir fazer um modelo escalável dele. A eletromobilidade, ela brilha meus olhos, porque, como eu comentei, se você tem um modelo que consegue reduzir de 30% a 60% o custo de manutenção em combustível, isso é na veia, tá? É a forma como a moto é feita versus a moto a combustão. Então, a energia nossa, ela é uma energia limpa, ela é uma energia muito mais barata do que o combustível, e a construção em si, de toda a parte de manutenção da elétrica, ela é muito mais simples. Quando você tem uma possibilidade de degrau desse, de economia de custo, você pode virar isso para vários lados. E esse é o jeito que eu acredito como negócio. Porque você consegue fazer um pedido mais barato para o embarcador e, com isso, atrair mais demanda. Você consegue fazer com que quem usa a moto ou usa o veículo elétrico ganhe mais, tenha mais ganho líquido, ao mesmo tempo que quem opera isso, porque normalmente se começa com B2B, também tem uma possibilidade de ganho. Então,
eu não consigo imaginar. Para mim é uma questão de tempo, não é uma questão se vai acontecer ou não. Vendo com tudo que está acontecendo no mundo e o tamanho da diferença de tecnologia, o que ela proporciona de mudança, de eficiência, de custo, além de outros benefícios, o caminho vai por aí, não tenho a menor dúvida. E outro ponto que eu queria trazer aqui, na sua visão, você falou um pouco aí já sobre sustentabilidade, falou agora sobre custos, falou sobre infraestrutura. Quais são os benefícios ambientais e estratégicos da eletromobilidade na logística, Renata? A redução de carbono, acho que é o maior deles, né? Principalmente para a gente, que a forma como a gente usa para gerar energia elétrica é uma forma bem limpa, né? Mais de 80% da nossa matriz ela vem de hidrelétrica, né? Então, usar uma energia limpa para carregar algo que é altamente, do ponto de vista energético, para a gente que é engenheiro, né, Bertalha? Você olha para a máquina de eficiência energética que tem uma bateria, como isso vai no tempo. Então, assim, a redução de carbono, para mim, é algo. É o primeiro. Mas quem anda de moto, além da poluição, né? Então, assim, cidades como Shanghai, como Beijing, são altamente populosas, elas mudaram do ponto de vista de nuvens de poluição do que tinha de combustão versus outra. Mas para mim tem um quê também que é muito interessante. Quem anda a primeira vez num veículo elétrico, eu voltei de lá e troquei tudo para elétrico. Então, minha moto virou elétrica, meu carro virou elétrico. É um tamanho de um prazer em você dirigir algo que não tem barulho, que não te queima, né? Para a moto específica ali, quando você coloca a perna e te queima. É algo tão gostoso que é uma mudança de vida que você não quer dar um passo para trás. É a mesma sensação de que quando a gente sentou no carro a primeira vez e dirigiu um carro que tinha vidro elétrico, ar-condicionado, direção Uhum. hidráulica, depois fala, não tem como voltar. É uma diferença de tecnológica tão grande que o usuário migra para aquilo. E além disso, tem um outro ponto, né, que é um benefício que eu acho que é super estratégico para a empresa, que é de posicionamento estratégico mesmo, né? Cada vez mais as empresas vão ser cobradas, elas já estão sendo cobradas, para olhar pelo entorno que ela. Olhar não só pela operação dela do dia, mas pelo entorno que ela gera. E aí a sustentabilidade vem muito forte nisso. Que bacana, que legal. Renata, vamos fazer o seguinte: nós estamos finalizando aqui o primeiro tempo da nossa prosa. Vamos chamar a dona Corujinha, ela vem, faz a canção dela e voltamos para o segundo tempo. Pode ser? Combinado, combinado. Olha só que contribuição fantástica está trazendo aqui para a prosa com Bertalha a Renata. A Renata que está falando sobre eletromobilidade, alguma coisa futurista, mas que devagarinho nós estamos aí, de certa forma, trazendo uma perspectiva para a locomoção, principalmente no aspecto da logística. Renata, como que as empresas podem viabilizar a transição para frotas elétricas sem comprometer a eficiência? Super pergunta. Vou te contar como eu faço, tá? Eu vim de área de negócio, né? Então, de criar áreas de negócio, a primeira coisa que eu olho é que você precisa encontrar um modelo que é possível escalar. Então, para mim, um modelo que é possível escalar é aquele triângulo. Ao mesmo tempo que ele é economicamente viável, o driver vai estar bem remunerado e sendo um usuário promotor daquele novo modelo, e as empresas que operam precisam ganhar dinheiro. E claro que isso não acontece no primeiro momento, mas porque toda inovação ela exige ali ela começa mais cara e com o tempo ela vai ficando mais barata no processo. Mas você precisa olhar, enxergar o final e fazer com que seus movimentos andem naquele sentido. Vou dar um exemplo. Subsídio. A gente faz subsídio aqui. A gente testou diversas formas de subsídio. E qual que é o subsídio que eu acredito? O subsídio que gera demanda. Então, eu ir lá e simplesmente dar um desconto fixo num valor e aquilo não está me gerando demanda, não está me gerando eficiência, ele não é um subsídio que eu vou sustentar ao longo do tempo. Então, você tem que buscar uma alavanca, independente daquilo estar mais caro ou não, que faça sentido com o futuro. Então, subsídios sustentáveis, para mim, subsídio que gera demanda é o melhor subsídio que tem. Porque a partir do momento que a demanda veio e ela está num determinado volume, aí você já pode trocar isso por uma outra coisa. Então, isso para mim é crucial, tá? Para inovar, começar a achar um modelo de negócio e de um jeito que possa escalar. E isso nos faz da noite para o dia, né, Bertalha? Então, assim, uma adoção gradual é algo que eu recomendo também, sem entrar em all-in, achou uma coisa, achar que da noite para o dia vai, não vai. Você precisa testar vários tipos de produto, com vários modelos de negócio. E não para que fazer sozinho, né? Aqui no iFood a gente é pouco apegado a fazer tudo verticalizado. A gente começou bike com parceiros que conseguiam operar e desenvolver melhor a infraestrutura. A mesma coisa agora está com moto. Bike agora já está num momento
de escalada. A gente já fez mais de 25 milhões de pedidos com bikes, já teve mais de 20 mil entregadores dentro da plataforma, num programa que muitas vezes é a primeira renda do entregador. E isso foi desmobilizando porque chegou um determinado momento que essa equação fazia sentido, já versus moto a combustão, e já estava no momento de escalar. Moto a gente ainda não está nesse momento. Mas eu recomendo muito isso, sabe? Olhar para o modelo de negócio independente do momento da linha do tempo e já enxergar o futuro. Em moto específica, acho que vale falar um pouquinho, que é talvez a grande solução, que ela não fica tão restrita ao raio, né, mais curto, né, que a moto que é a solução, acho que é a mais disruptiva de todas ali, mais próxima no tempo. A gente agora, recentemente, conseguiu encontrar um modelo de negócio que os entregadores, que a gente mesmo pagando um subsídio que gera demanda, está equilibrando com a moto a combustão. Ou seja, a gente está pronto para escalar, né, do ponto de vista de modelo de negócio, porque a partir do momento que isso era tão mais caro, a gente não ia conseguir escalar, ia ser sempre um pilotinho. Só que, para a gente ir, Bertalha, para algo... Isso vai conversar, sei lá, com 5 mil motos ano, 10 mil motos ano, que é o que vende, né, hoje em dia, moto no Brasil. E aí tem um caminho por aí. Agora, para você fazer uma construção de ecossistema muito grande, Bertalha, aí já você consegue... Eu acredito em modelos que, por exemplo, tem um modelo de hidrogênio verde na Europa, que eu sou apaixonada por ele, que era algo que precisava disruptar e precisava construir muito ecossistema. Para mim é muito o que a gente precisa fazer aqui. E aí o que aconteceu? As empresas, várias âncoras do setor, Air Liquid, Total, enfim, algumas empresas se juntaram no fundo de private equity e de projetos que fizeram investimento de 2, 3 bi de euro, que vira 20, porque esses fundos conseguem multiplicar com base nos investimentos. E com isso eles foram movendo a agenda do hidrogênio verde na Europa, e a França acabou de anunciar que em 2030 vai ter 35% da substituição da energia da indústria dela por hidrogênio verde. Ou seja, esse tipo de movimento onde você junta âncoras com fundos e consegue fazer essa propulsão é algo que para escalar, eu acho que um caminho é esse. A gente, inclusive, aqui no iFood tem olhado isso com muito carinho. Não posso dar spoiler, daqui a pouco a gente vai divulgar algo nesse sentido, e é algo que eu acredito. Então, você começa, olha o modelo de negócio, testa, e depois você entra em algo grande para conseguir fazer isso e escalar para o Brasil como um todo. Bacana, em breve nós vamos ter uma prosa sobre hidrogênio, a utilização do hidrogênio na logística com um professor do Chile, né? Legal. Na realidade é de uma universidade inglesa, mas é um chileno. A outra pergunta, você falou um pouco sobre a autonomia, principalmente das motos, tal, duas baterias. A eletromobilidade, na sua visão, Renata, é uma solução viável para o transporte também de longa distância? Como é que você enxerga isso? Não é que ela seja inviável, mas ela ainda não está pronta. Então, assim, quando eu olho para transporte de última milha, ela já é uma realidade. É. Através de bicicleta elétrica, através de moto, é uma realidade em construção, mas você já enxerga ela no tempo. Agora, a partir do momento que você precisa construir grandes distâncias, né, grandes distâncias, aí você precisa de muito mais autonomia e outro tipo de infraestrutura, muito diferente do que a gente tem no Brasil. Eu acredito mais para longas distâncias em algo mais híbrido, para ir driblando um pouco desse problema de infraestrutura num curto prazo, até que isso vire algo mais forte do ponto de vista de longa distância. Maravilha, muito bom. E aí surge uma pergunta interessante e se conecta principalmente ao setor público, né? E as regulamentações e tudo mais. A gente tem ouvido falar, inclusive, sobre isenção de IPVA com veículos elétricos e tal. É, Na sua concepção, como é que as políticas públicas e incentivos fiscais eles podem, de certa forma, acelerar a adoção de veículos elétricos na logística? E que países estão na frente em relação a isso, Renato? Legal, legal. Acho que eu falei, eu acabei falando um pouquinho disso anteriormente, assim, né? Eu vou usar como exemplo a China, que é a referência, tá? A China tem 50 milhões de motos ano comercializadas. Isso é nosso inventário inteiro de moto, né? Então, é gigante o tamanho do mercado. Comentei, né, que eles investiram em 2023 para 24, 72 bi de dólar. E aonde foi esse investimento, tá? Redução de imposto de vários tipos, né? Tanto para o imposto em si do produto, como de produção para manufatura. Então, redução de imposto foi uma das alavancas, a outra foi subsídio barra financiamento de infraestrutura. Acho que foram essas três grandes fontes, assim, né, grandes linhas. Mas tem também outras formas que não só financeiras para poder fazer essa alavanca, né? Eu vou dar um exemplo. Na própria China, desde os anos 2000,
que em vários dos grandes centros não se pode ter mais veículo a combustão. Quando você chega lá, você tem veículo híbrido, porque a combustão pura já não tem. Ele é uma plaquinha azul e o elétrico é uma plaquinha verde. Você chega em Beijing, em Xangai, é tudo plaquinha verde. Você não consegue emplacar já algo que não seja veículo elétrico. Então, às vezes, não necessariamente é uma injeção financeira, mas você coloca uma determinada restrição por um período de tempo que a indústria vem. Isso puxa de uma determinada forma. Você tem o exemplo da China, fiquei lá por 25 dias, foi incrível. Mas tem outros lugares também que eu acho que vale a pena olhar, tá? Que eu fiquei também bem próxima e já conheci muito. A Índia é um país que eu acho que vale muito olhar. Realidades parecidas com o Brasil, do ponto de vista de requerimentos, né, de motos, muito mais do que a China. Lá tá cheio de startup, tá cheio. No mês passado eu falei com mais de 30 startups diferentes ali da Índia, então é uma aposta grande que eles estão fazendo. Um outro mercado que eu gostei muito de ter olhado, e para quem está olhando isso para o Brasil, aí eu falando especificamente de moto, é a África, tá? A África tem requerimentos muito parecidos com a gente. A África tem 35 milhões de mototaxistas. É muita gente, então é um veículo, é aquilo que eu comentei, né? Quanto mais em desenvolvimento, né, ou menos desenvolvido é o país, mais próximo ele está da moto, né? A moto é mais a necessidade. É um mercado gigante que eu aprendi bastante com eles, mas todos esses dois países, a tecnologia em si vem da China. Até ela é montada assim nos países, grande parte de produção, CKD, vai da China e vai para esses países. Que bacana, que legal. Renata, lá no comecinho você mencionou um pouquinho sobre inteligência artificial, chegou a falar de IoT. Eu queria explorar um pouco mais essas tecnologias, até para entender como é que elas poderiam, de alguma maneira, influenciar, impactar e até otimizar a eletromobilidade. Como é que é a sua visão sobre isso? Nossa, é muito, Bertalha. Tem tanta coisa envolvida nesses dois temas. Vou citar aqui no conjunto é moto bateria, mas em bicicleta tem também, mas moto bateria eu vi mais, tá? IoT, desde controle de autonomia da bateria, temperatura da bateria, ciclo de degradação da bateria, a construção assim, do swap station e a manutenção do swap station, telemetria, com análise do padrão de pilotagem, diagnóstico de falha, baseado no padrão, aí já ligado no AI. A minha moto é assim, por sinal, ela vai ajustando a minha pilotagem, então ela fala, você usa mais o modo eco, você agora vai usar o modo dynamic. Então, toda essa construção, inclusive eu vi exemplos lá, e menos em escala, mas se tiver alguma queda, chamada automática, usando o IoT, chamada automática de emergência, carga inteligência de bateria, ajuste dinâmico de potência, tem muita coisa de tecnologia embarcada usando essas duas coisas, né? O IoT é a parte física, né, da construção, e o AI que pega essas informações e vai aprendendo com o tempo e fazendo os reajustes, né? Que bacana, que legal, Renata. Renata, como é que os consumidores e o mercado, de certa forma, estão influenciando a eletrificação do transporte logístico? Primeiro, sim ou sim, as empresas precisam caminhar. Eu comentei, né, a CVM com o ESG, e os consumidores estão clamando, e o consumidor mais novo, ele é cada vez mais linkado ao ambiente como um todo e à sustentabilidade. Esse é um ponto. Segundo acho que o e-commerce, o consumo, para mim, ele conversa muito com o que está acontecendo com o e-commerce nos últimos anos, né? E o e-commerce nos últimos anos é same-day delivery, chegar rápido, chegar de forma eficiente e de uma maneira personalizada. Então, assim, a gente precisa aprender a fazer entregas que sejam sustentáveis, ao mesmo tempo mais baratas, para gerar negócio, né? Para gerar o e-commerce como um todo. Então, eu não consigo enxergar outro movimento do que não da eletrificação. Só para você ter uma ideia, Bertaglia, já existe no mundo veículos de 2 rodas, a grande parte, mais uma parte em 3 rodas, eletrificados. Já são quase 300 milhões de veículos no mundo. O mundo inteiro está migrando para isso. Então, começou na China, que migrou para o leste europeu, que depois foi para a Europa, mas aí mais modelo high-end, cai na África, 35 milhões de usuários, chega no Brasil para poder entrar na América Latina. Gente, isso é questão de tempo. Eu não imagino as entregas do iFood daqui a X tempo, sei lá, 5 anos, da mesma forma como a gente faz hoje. Que bacana, fantástico.
Renata, nós estamos chegando ao finalzinho aqui, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem muito legal relacionada a esse tema que nós estamos conversando aqui. É um tema de futuro, logicamente, você tem trabalhado com isso, fala com a alma, dá para perceber que você gosta desse assunto. O que é que falta falar, que nós não falamos aqui ainda, Renata? Eu acho que o que falta falar que a eletromobilidade, ela não é para mim, ela saiu de uma página de futuro e ela é uma página do agora. Então, com as tecnologias que a gente tem hoje, você já consegue fazer muita coisa. Hoje, 10% dos pedidos do iFood eles já são feitos via modais limpos. E a gente está fazendo isso escalar via bicicleta e fazendo essa alavanca daqui a pouco com motos e outros modelos, né? E tem aí também motos a biocombustíveis, que também são modelos que podem descarbonizar. Então, parem de pensar que é algo muito para frente e comecem a agir agora, que você já consegue otimizar a sua operação com os recursos que tem, e com o tempo a gente vai trabalhando para chegar em algo muito escalável no futuro. E que mensagem você daria para os motoboys, né? Na realidade, com relação a esse mundo da eletromobilidade? Falaria para eles: dirija com segurança, e a eletromobilidade ela tem vários controles, né, ali de velocidade e outras coisas que podem auxiliar. Quanto antes possível, façam a adesão a esse novo modelo, que vocês vão ganhar mais dinheiro. Vai sobrar mais dinheiro no bolso ali quando você faz a conta de tudo que você gasta com combustível, tudo que você gasta com manutenção. Então, mesmo pagando um aluguel, para quem usa bastante a moto, vai sobrar bastante dinheiro no bolso. Que legal, fantástico, Prosa. Gratidão enorme pela sua participação aqui, Renata. Obrigada, Bertalha. Renata, sempre digo aqui no finalzinho da prosa, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Muito Tchau, tchau, obrigada. Renata. Tchau, tchau, até mais.